Esses são todos os novos animes de outubro de 2024, e os dois primeiros são os animes mais hypados da próxima temporada. Dan. A mina toma um fora e vê um carinha sendo intimidado. Acontece que esse menino é doido com alienígenas, e não para de falar sobre isso. Ela, por outro lado, acredita em fantasmas, então eles fazem uma aposta, pra saber qual dos dois está certo. Ela vai pra um lugar onde ele acha que tem aliens, ele vai pra um lugar onde ela acha que tem fantasmas. Porém, os dois descobrem que tanto fantasmas quanto aliens existem, e assim começa a aventura deles contra coisas sobrenaturais e extraterrestres, pra tentar voltar a ter uma vida normal. Uzumaki. Não tem nada a ver com Naruto. A mina vive uma vida normal, onde ela sai pra encontrar com o namorado, só que ela vê o pai dela olhando pra uma concha de caracol e um beco de um jeito estranho, e ela comenta isso com o namorado, que diz que o pai dele também tá meio esquisitão ultimamente, e eles começam a enxergar espirais em todas as coisas. Tipo quando você começa a ver um monte de Fusca por aí, todo lugar que você olha tem um Fusca. Então ele quer sair da cidade porque ele diz que tá infectada com espirais, e o pai dele continua doidão, e começa a enlouquecer todo mundo. Esses três animes são mais pé no chão. Chikyu no Undo ni Tsuite. Esse é um anime sobre astronomia, que o protagonista... já entendi. Aposto que o protagonista é de Ares e fica fazendo tudo por impulso. O vilão deve ser de Escorpião ou de Gêmeos, com certeza. Nossa, isso me lembrou aquele desenho das armaduras douradas. Não sou idiota, é astronomia, não astrologia. Na Polônia do século XV, quem tentava fazer ciência era queimado na fogueira. O protagonista desse anime é o menino prodígio, que ia estudar teologia, a matéria mais importante da época. Mas ele encontra um homem misterioso e vai ajudar ele a estudar sobre o movimento da Terra ao redor do Sol. Só que eles têm que tomar cuidado para não serem descobertos pela igreja e virarem churrasquinho. O anime ficou com o estúdio Madhouse, que só faz pedrada. Por exemplo, Death Note, One Punch Man e Frieren. Então a gente sabe que tá em boas mãos. Aonomi Bro. Se você é uma das 3 pessoas no Brasil que pira em animes da história do Japão, esse é perfeito pra você. Esse carinha tem um desejo de mudar o mundo pra melhor e esbarra com 2 caras que vão começar uma revolução. Vai ter katana pra cá, samurai pra lá, muita confusão e peripécia. E o estúdio Mahou Film também tá trabalhando em outro anime em paralelo nessa temporada, Trillion Game. 2 caras se unem com o mesmo objetivo. Um deles é um comunicador nato, amado por todas as pessoas. O outro é um engenheiro introvertido, mas é um gênio da tecnologia. Os 2 querem alcançar uma marca bizarra de $1 trilhão. Eles têm um plano e vão fazer de tudo para virarem trilionários. Também tá na mão do estúdio Madhouse, então vale a pena dar uma atenção maior pra esse aí. Esses 9 animes são focados em romance com comédia. Kekkonsurute Honto desu ka? Cada vez mais eu fico surpreso com a capacidade dos japoneses de tirarem histórias do cu. Esse é sobre 2 colegas de trabalho, solteiros e que não estão a fim de casar. Só que a empresa que eles trabalham vai ter um escritório na Sibéria. E os funcionários que não são casados são os primeiros a serem considerados para ir para esse novo escritório. Só que nenhum dos 2 quer ir. Então a ideia genial que eles têm é: vamos fingir que vamos casar, assim nenhum dos 2 vai pra Sibéria. E aparentemente no Japão muita gente tá casando só pra não mudar de país, porque claramente pra ter filho é que não é. Só que nesse casamento de mentirinha, talvez possam surgir sentimentos verdadeiros. Aisewa Taningai, ela é neta de um dos líderes da Yakuza e vai ter que se casar com um membro de outro grupo Yakuza. Acontece que ele é mais bonitão do que ela esperava, e por isso ela acredita que ele é um cara mais normal e não se envolve tanto com essas paradas de gangue. Só que ela descobre que tá bem enganada e vai ter que passar por várias coisas por causa desse casamento. Esse anime é do mesmo estúdio que fez Konosuba 1 e 2 e também Fate Stay Night, então talvez tenha alguma coisa interessante aí. Hoshifuru Oukoku no Nina, ela roubava pra sobreviver, até que um dia foi vendida como escrava pelo próprio irmão, porém foi comprada pelo príncipe por ser parecida com a princesa que foi de base. Ele ordenou que ela vivesse a vida dessa princesa, só que alguma coisa acontece que ela vai ser disputada por esses 2 caras bonitões. Ao no Hako, o cara joga peteca com uma raquete e quer competir no campeonato nacional. Ele chega bem cedo para os treinos, mas tem alguém que sempre chega antes dele. Essa menina que treina basquete é muito boa no que faz, tão boa que ele se apaixona por ela. Porém, existe um abismo de habilidade e popularidade entre os 2. Um abismo que pode ser reduzido por uma reviravolta no destino. E é claro que vai ter uma amiga de infância no meio pra bagunçar as ideias do protagonista. Esse anime é do mesmo estúdio que fez a primeira temporada de Nagatoro, Amagami Santino en Musubi. Ele foi criado em um orfanato e queria seguir o caminho que todo jovem ouve dos seus pais. Vai entrar na faculdade e vai virar médico. Porém, quando chega no seu novo lar adotivo, que também é um santuário, ele descobre que ali tem 3 irmãs. Uma irmã mais velha e séria, uma tsundere e uma irmã mais nova fofinha. O que ele não sabia é que pra morar ali sem pagar nada, ele vai ter que escolher uma das 3 irmãs pra se casar e herdar o santuário. Quem tá trabalhando nesse anime é o Studio Drive, que também tá fazendo Uzumaki nessa temporada. E anteriormente, eles fizeram o spin-off de Konosuba, aquele da Megumin, e também fizeram a 3ª temporada de Konosuba, Goukou ni Tara Onna ga Inakatta Hanashi. Imagina que você e seus amigos vão para um encontro triplo surpresa. Vocês 3 são hétero. Só que quando chegam lá, dão de cara com 3 caras absurdamente lindos. E você começa a questionar
questionar suas preferências, mas depois de um pouco de conversa, descobre que elas são mulheres que têm um estilo diferenciado. Uma é galanteadora como um príncipe, outra é mais legalzona, e tem essa que é mais narcisista, e parece que um dos seus amigos adorou a ideia. O diretor trabalhou em alguns episódios de Rent a Girlfriend, então isso aqui pode ser interessante. Ramanibun no Ichi. O carinha estava treinando na China, caiu numa fonte amaldiçoada e ganhou uma característica diferenciada. Quando ele é encharcado com água fria, ele vira uma menina. Quando ele é encharcado com água quente, ele volta a ser um menino. E para piorar, arranjaram um casamento para ele com uma mulher que não gosta de homem. Esse é um remake de um anime antigo e tá sendo feito pelo estúdio MAPPA, então qualidade a gente sabe que vai ter. Murai no Koi. Ela é uma professora do ensino médio, viciada em jogos otome e nunca se envolveu em um romance de verdade. Um dos alunos se apaixona por ela e se declara, mas recebe um não bem grande na cara. Só que no outro dia, esse mesmo aluno se transforma em uma cópia exata do personagem favorito dela no joguinho. E isso vai mexer com a cabecinha dela. Kimi wa Meido-sama. Um belo dia chega uma mina com essa roupa na porta do cara e se oferece pra ser empregada dele, mas ele fala, tá psuluca das ideias? Só que um dia, ela salva ele do caminhão do Isekai. Daí ele fala, oh meu Deus, muito obrigada. Eu não sei o que eu faria se eu virasse um protagonista genérico de Isekai. Vem aqui ser a minha empregada. Na verdade, ele não fala nada disso. O que acontece de verdade é que ela é uma ex-assassina. E ele olhou pra ela e pensou, eu posso consertar ela. Ela tá tentando mudar de vida e virar uma empregada. Só que ela nem sabe como cuidar de uma casa. Esse cara ganhou na loteria, porque ganhou uma waifu, uma empregada e uma guarda-costas, tudo no mesmo dia. Assim como o anime dos viados da temporada passada, esse é só pra fazer você rir. Yokai Gakou no Sensei Hajimemashita. O carinha é o novo professor nessa escola. Só que o que não falaram pra ele é que tipo de alunos ele ia ter. Quando ele chega, são um monte de monstros que ficam trollando ele sempre que dá. Tipo esse cara que faz a roupa dele rasgar só de dar um aperto de mão. Ou essa mina que é uma caveirona. Ou então essa que é uma cobra gigantesca. Esses 5 animes são bem fofinhos. Funiru wa Kawaii Slime. Um menino do ensino fundamental criou um slime. Uma amoeba da vida. Só que essa geleca ganhou vida e virou seu grande amigo. 7 anos se passaram. E o slime cresceu e se tornou uma menina fofinha e brincalhona. O anime vai acompanhar os dias desses dois, se divertindo e desenvolvendo cada vez mais sua relação. Kinoko Inu. Cresceu um cogumelo rosa no quintal da casa dele, que já é meio estranho por ser rosa, mas o que ele não esperava é que ia nascer um cachorro do cogumelo. E o cogumelo cachorro vai ser o novo pet desse cara, e vai fazer o que cachorros fazem de melhor, que é serem bem fofinhos. É do mesmo estúdio que fez Yuru Camp, então eles sabem fazer um anime bem relax. Kabushiki Gaisha Magi Lumière. Uma estudante universitária está procurando emprego e acaba sendo contratada por uma startup. Porém, esse é um emprego diferente do que a gente está acostumado. A vaga é para ser uma garota mágica, e agora ela vai sentir na pele como é a vida profissional de uma garota mágica. Acro Trip. Ela é uma grande fã da garota mágica Berry Blossom, que protege a cidade contra uma organização malvadona. Mas esse vilão é tão preguiçoso e fraco que ninguém liga pra eles brigando. Então, para fazer as pessoas darem mais atenção pra garota mágica que ela tanto ama, ela vai se unir com a organização malvadona e apimentar um pouco as coisas. E esse é o primeiro anime do estúdio Boyle, que por curiosidade, o nome surgiu da junção de Boyle, que é fervente ou entusiasmado, com o V de Victory! Victory! No lugar do B, e me parece que o trabalho deles vai ser bem promissor. Mahou tsukai ni narenakata, onna no ko no hanashi. Desde pequena, a mina sempre quis ser uma maga, e sempre foi a melhor da classe, com as melhores notas. Mas quando tentou entrar pra escola de magia, ela foi rejeitada. Agora ela vai ter que aceitar a situação, mesmo tendo uma pessoa que ela admira muito na classe que ela queria estar. Tem uma animação fofinha e personagens bem bonitinhos, e é do mesmo estúdio que fez Toradora. Esses 5 animes são de ação, aventura e fantasia, e os 2 primeiros com um pouco de ficção científica. Mecha uns alienígenas chegaram no planeta Terra e se misturaram com os humanos e viraram coisas parecendo braços mecânicos. O carinha acaba se juntando com esse braço mecânico super raro. Essa menina foi designada para proteger ele a qualquer custo. Porém, ela também tá procurando alguém que quebrou os amigos dela na porrada. Eles vão ter que se ajudar, mesmo que ele não tenha muita coragem. É de um estúdio que só trabalhou com animes originais. E esse tá sendo o mais popular deles até agora. Mao Nisen Kyujiki. O Lorde Demônio reaparece no ano de 2099, depois de 500 anos se preparando para esse momento. Só que ele fica doidão com as luzes neon, os letreiros, os prédios e toda a tecnologia que no tempo dele não existia. E é esse mundo que uniram a engenharia e a magia para alcançar o progresso, e o Lorde Demônio vai tentar dominar mais uma vez. O carinha admira muito o avô dele, que foi um grande herói, e ele adoraria se tornar um Seeker, que é uma classe ofensiva, e se tornar o mais forte de todos. Porém, na hora da avaliação, a classe que apareceu para ele é a de Talker, que é basicamente um suporte, que não tem muitas habilidades
habilidades individuais. Então ele chegou na seguinte conclusão: eu vou criar o clã mais forte, ser o mestre desse clã, e assim eu vou ser o mais forte de tabela. E ele faz de tudo para alcançar esse objetivo, mesmo que muitas pessoas vejam isso como um caminho do mal. Nageki no Bourei wa Intaishitai. Eles estão na Era do Ouro para os caçadores de tesouro. Esse cara e seus amigos prometeram uns para os outros que iriam virar caçadores de tesouro. Só que ele percebeu depois que essa parada não é muito pra ele, mas as pessoas acham que ele é pica das galáxias. E a única coisa que ele quer é se aposentar dessa vida. Um healer é expulso do grupo porque estava curando fofo, então ele foi procurar outros membros para formar um novo grupo. Ele encontra uma porradeira para se juntar ao grupo e revela para ela um segredo. Embora ele seja um healer muito ruim, ele é ótimo em combate físico, e ele só foi quicado do outro grupo porque nunca falou que era um DPS e não um suporte. Agora, a parte que você mais gosta: os animes de Isekai, reencarnação e viagem no tempo. Hitoribochi no Isekai Kouryaku. E para contribuir na cota de Isekai da temporada, esse é sobre um menino que foi transportado para outro mundo com a sua classe, só que os poderes mágicos foram distribuídos por ordem de chegada. Ele ficou lá pro final e não sobrou nada de bom para escolher, então ele vai ter que se virar nesse mundo com as habilidades bagunçadas. Dragon Ball Daima. Vamos ter a versão querida encolher as crianças de Dragon Ball. Goku e seus amigos são transformados em pequenos, e para consertar as coisas, eles vão para um novo mundo. É oficial, a gente vai ter Isekai de Dragon Ball antes de GTA 6. E o mais curioso é que o próprio Toriyama criou a história, o mundo, os personagens e tudo mais. Rekishi ni Nokoru Akujo ni Naruzo. A mulher era viciada em um joguinho, vai de base e renasce como uma vilã desse mesmo jogo, só que com 7 anos de idade. Ela sempre foi apaixonada por esse personagem que ela reencarnou e conhece muito bem como esse jogo funciona. Então ela vai fazer de tudo pra essa vilã que ela tanto ama, no caso, ela mesma, entrar pra história como a maior vilã de todas. Tsuma Shougakusei ni Naru. O cara perdeu a esposa 10 anos atrás, e desde que isso aconteceu, ele não se sente mais vivo. A única família que ele tem é a filha única. Apesar de pagar as contas da casa, ele não fala muito com a própria filha. Até que um dia, uma menina do ensino fundamental aparece na frente da casa dele e diz que é a reencarnação da esposa dele. Sayonara Ryusei Konnichiwa Jinsei. Deixa eu ver, o cara renasce como um cachorro e a mina fica interessada nele, cachorro. Nah, esse não vai dar certo. E que tal assim? O dragão mais antigo e poderoso de todos é derrotado por um humano. De repente, o dragão acorda em uma nova vida. Só que dessa vez ele é humano e começa a conhecer os prazeres simples que nunca sentiu como um dragão. E começa a se relacionar com uma mulher que é metade cobra. Essa mina tá fugindo da prisão um dia antes de ser executada pelo próprio noivo, que também é o príncipe herdeiro. Só que enquanto tenta escapar, ela toma uma flechada. E ao invés de morrer, ela volta 6 anos no passado. Então, para tentar mudar o futuro e não ir de base, nessa nova vida, ela pede em casamento um imperador. Só que esse homem é o cara que no futuro viraria um grande inimigo dela. E ela descobre que ele não é exatamente o que ela pensava. Esses dois últimos animes são um pouco diferentes dos outros. O cara é o brabo dos joguinhos de Mahjong. É um adolescente de pouco blá 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 e muito piu piu piu. Ele ajuda uma menina que entrou no país ilegalmente, para ela não ser deportada. E ao mesmo tempo, joga Mahjong e aposta alto, porque ele sabe que ninguém é bom que nem ele. De dia, ele dorme durante a aula. E de noite é só nesse dominó esquisito aí. Negaposi Anguru. O cara tá fazendo faculdade e tem uma dívida no nome dele. E é informado pelo médico que ele só tem mais 2 anos de vida, o que deixa ele muito deprimido. Um dia, ele é perseguido por um cobrador de dívidas, cai no mar e é resgatado por uma menina que ama pescar. Ela apresenta pra ele a pesca e ele acha mó da hora. Se você assistiu o programa de pesca que passava antes dos desenhos no SBT, com certeza vai adorar esse anime. E pra saber sobre as continuações dos animes que vamos ter em outubro de 2024, é só clicar nesse vídeo.